A graça e a paz, irmãos. Estar na presença do Senhor é muito bom, né? E estar junto de irmãos que servem ao Senhor com seriedade é melhor ainda. E graças a Deus, né, por Marcos, por Cristiane. E é até uma dificuldade da gente se tratar de pastor Marcos, pastora Cristiane, pastor Almir, pastora Rosa, né, pela história. E Deus tem nos proporcionado oportunidades assim, de conhecermos homens e mulheres de Deus. E os pastores de vocês são de Deus, amém? E essa igreja, irmãos, ela tem cumprido sua missão. 18 anos, não é, é um legado que está sendo deixado. E isso deve ser zelado por todos vocês. E essa noite eu quero compartilhar com vocês sobre 3 palavras: firme, inabalável e abundante. Vamos repetir? Firme, inabalável e abundante. Eu e vocês, irmãos, somos chamados por Deus para sermos firmes, inabaláveis e abundantes. Essas palavras, elas estão contidas na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Eu quero ler com vocês esse versículo, porque tem tudo a ver, não é, com a continuação da nossa caminhada. Eu e vocês precisamos, de tempos em tempos, irmãos, rever, não é, alguns princípios, algumas realidades, porque a caminhada às vezes nos leva a esquecer de coisas que são fundamentais. E como igreja, nós temos que ter muito cuidado, porque começar bem, irmãos, é importante. Continuar bem é gratificante, mas terminar bem é determinante. Com certeza, quando você e eu olhamos para trás, nós lembramos de muitos irmãos e irmãs que até começaram bem, mas não continuaram. E se não continuaram bem, não terminarão bem. E quando a gente vê o que acontece com alguns, isso deve nos levar a ficar atentos a nosso próprio respeito, porque não tem ninguém bom. Você não é bom, eu não sou bom. Em nós mesmos, nós nunca teremos forças suficientes. As nossas forças sempre virão do Senhor. A nossa dependência de Deus, irmãos, será contínua. E foi assim, tem sido assim e terá que ser assim. CCA completa 18 anos, mas muitos outros anos virão por aí. E eu e vocês precisamos estar atentos, porque não basta que o começo seja bom, nós temos que continuar bem e temos que terminar bem. E quando é que terminaremos? No dia que formos chamados pelo Senhor. Essa semana passada eu fui pregar no aniversário de 50 anos do pastor Joaquim, da Querigma lá em Bom Conselho. E eu fiz questão de falar sobre essa realidade que eu e vocês precisamos manter bem nítida diante dos nossos olhos. A vida está terminando para alguns de nós. O tempo está passando. Eu estou com 57 anos. Completei dia 3 de agosto. E eu sei muito bem que o que me espera é muito menos do que tudo que eu já vivi, em termos de idade. Eu não viverei mais 57 anos. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter muito cuidado
com a maneira que eu vou viver o tempo que me resta aqui na terra. E isso eu procuro aplicar a mim, não é? Mas eu queria que você refletisse também a seu respeito, porque afinal de contas, nenhum de nós sabe quando a nossa ficha vai ser chamada, quando o nosso número vai ser chamado. Então você vem caminhando com o Senhor, glória a Deus, continue caminhando com o Senhor, mas que essa caminhada seja crescente e não decrescente. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz, capítulo 15, versículo 58: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Eu queria pedir para você manter a sua Bíblia aberta, porque nós vamos procurar entender o contexto desta fala de Paulo. Esse versículo não apenas é o último versículo do capítulo 15 da primeira carta, mas ele vem como que concluir um raciocínio de Paulo. Se você observar dos versículos 51 a 57 desse mesmo capítulo, você vai perceber que Paulo está trabalhando com a igreja de Corinto a respeito da vida eterna, da ressurreição. Acompanhe comigo o texto. 1 Coríntios capítulo 15, de 50 em diante. Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quanto a este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. O que é que Paulo estava querendo trabalhar com a igreja de Corinto? Havia uma tensão teológica na igreja de Corinto a respeito da ressurreição, a respeito da vida eterna. Aliás, irmãos, a carta aos Coríntios é uma carta riquíssima de ensinamentos. E aqui, Paulo está trabalhando com os irmãos a respeito da vida eterna, a respeito da morte e da ressurreição, a respeito da brevidade da nossa vida e da eternidade que nós temos com o Senhor. E ele diz para os irmãos: olha, irmãos, carne e sangue não herdam o reino dos céus. E aí ele fala que o nosso corpo será revestido de incorruptibilidade. Ele fala, da nossa transformação. Ele fala do nosso encontro com o Senhor, da ressurreição daqueles que em Cristo morrem. Então, depois de Paulo falar sobre a excelência da eternidade e da brevidade da vida,
ele diz: diante destas duas realidades, que é a brevidade da vida e a grandeza e a plenitude da eternidade, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, porque no Senhor o vosso trabalho não é vão. Irmãos, nós temos que ter muito cuidado com a secularização da nossa fé. Infelizmente, irmãos, nós muitas vezes estamos nos distanciando daquilo que é a essência. Tem até uma música que fala, não é? Porque pararam de falar do céu, já não se falam das coisas espirituais. Sabe, irmãos, nós estamos vivendo, nós partimos como igreja de um anonimato para um glamour. Há algumas décadas, não é? Ser cristão era ser alguém de segunda categoria, era ser um Zé Ninguém. Mas o Evangelho se expandiu em nossa nação, e hoje são milhares e milhares de igrejas, milhões de cristãos, e isso é maravilhoso. Mas junto com isso, gente, nós começamos a focar muito naquilo que é passageiro, e nós não podemos fazer isso. Nós precisamos estudar, sim. Nós precisamos trabalhar, sim. Nós precisamos prosperar, sim. Mas nós não podemos esquecer que isso não é a essência da nossa fé. A essência da nossa fé é vivermos eternamente com Deus. E esse tempo aqui na terra, por melhor que seja, por mais glorioso que seja, é um breve tempo. E eu e vocês precisamos estar atentos a isso. Porque, irmãos, os cuidados deste mundo e as fascinações das riquezas têm sufocado a semente do Evangelho em muitos corações. Alguns de nós, irmãos, perdemos a essência do Evangelho. Alguns de nós temos entrado em crises profundas, não porque estejamos distantes de Deus, mas porque não estamos atingindo o padrão que foi estabelecido como ideal para o mundo gospel, para o mundo evangélico. E eu e vocês temos que estar atentos a isso. Nós precisamos avançar. Durante uma época, nós não estudávamos. Rosa começou a fazer faculdade e parou de fazer faculdade. Meu pai chegou para mim e disse assim: Almir, vai estudar que eu pago sua faculdade. Eu disse: pai, eu não preciso de faculdade não. O que eu preciso é buscar a Deus. E eu estava certo em buscar a Deus? Sim. Rosa estava certa em buscar a Deus? Sim. Mas nós esquecemos, não é, do outro lado da história, é que nós éramos seres humanos e tínhamos necessidades e precisávamos nos aperfeiçoar. Até que, com 33 anos, a minha ficha caiu. E eu pensei. Agora, veja só, nós estávamos no extremo e partimos para o outro extremo, que é estudar, 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 trabalhar, 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 ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, prosperar, prosperar, prosperar. Irmãos, nós saímos de um lado e fomos para o outro. E nós precisamos, não é, voltar. Lembram naquela música, não é, do Lionel Richie, que nós cantamos: quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores, eu quero reconstruir. Sabe por quê, irmãos? Porque muitos de nós perdemos a essência, perdemos a razão da nossa fé. Começamos a pensar que a fé cristã se resume a este mundinho, se resume a termos
não é, títulos, termos prosperidade, termos igrejas grandes. Não, irmãos. Nós precisamos lembrar que o mais importante na nossa vida é o Senhor, é a nossa vida com Deus, não é a obra de Deus, não é a casa de Deus, não são as bênçãos de Deus. O mais importante na minha vida e na sua vida é Deus. Se nós tivermos todas as bênçãos do mundo, irmãos, e estivermos vazios de Deus, seremos homens infelizes, seremos mulheres infelizes. Nós precisamos relembrar algumas coisas. Vocês lembram muito bem que a dracma se perdeu dentro de casa. E alguns de nós, irmãos, estamos perdidos dentro da igreja. E quando eu digo alguns de nós, não me refiro só aos membros não, viu? Mas os líderes também. Muitas vezes, eu preciso correr para Jesus e dizer assim: Jesus, me ajuda. Jesus, me segura. Senhor, não me deixe esquecer a essência. Não me deixe esquecer o que é mais importante. Porque, irmão, se nós tivermos todas as bênçãos de Deus, mas não tivermos comunhão com Deus das bênçãos, nós seremos infelizes. Por isso que a palavra do Senhor diz que se a nossa esperança em Cristo Jesus se limita a esta vida, nós somos o quê? Os mais infelizes de todos os homens. Os mais infelizes. Sabe por quê, irmãos? Porque o Senhor veio trazer para nós muito mais do que uma expectativa histórica maravilhosa. O Senhor veio nos restaurar em nós a expectativa de eternidade. Eternidade. É por isso que quando eu e você estamos mal e vamos para o nosso quarto, ou vamos para um cantinho, ou ficamos dentro do carro, ou vamos para debaixo de uma árvore e buscamos a Deus, e o Senhor vem ao nosso encontro e nós saímos daquele lugar restaurados. Sabe por quê, irmãos? Porque o que nós estamos precisando não é das bênçãos de Deus, porque as bênçãos de Deus Ele libera para maus e bons. O que nós estamos precisando é do Deus das bênçãos. E os irmãos de Corinto, irmãos, eles estavam perdendo a noção. Paulo disse: gente, tem uma eternidade. Tem uma eternidade. Meus irmãos, tem uma eternidade. Então, dentro desse contexto, Paulo diz: irmãos, em primeiro lugar, sejam firmes. Diga assim: eu preciso ser firme. Ah, irmãos, como nós precisamos ser firmes? Por quê, irmãos? Porque firmeza nos leva, irmãos, a pensar em valores e princípios. E valores e princípios são inegociáveis. Não estão na mesa. Formas estão na mesa. Princípios não estão na mesa. O que é certo, o que é errado, a porta é estreita, o caminho é apertado e não pode mudar. Nós precisamos ser firmes. E vejam que esse problema de necessidade de firmeza não era só da igreja de Corinto e nem só da nossa geração. Todas as gerações passaram por isso. Nós precisamos ser homens e mulheres firmes. Provérbios 22, 28 diz assim: não removas os marcos antigos em que puseram teus pais. Marcos, irmãos, sabe, nós não podemos remover os marcos antigos, as características do Evangelho. Nós precisamos ser homens e mulheres firmes. Nós precisamos ser estacas. Nós precisamos ser, irmãos, homens e mulheres que as pessoas olham para nós e dizem assim: olha, ele não brinca com a fé não.
Ele não brinca com o evangelho, não. Às vezes, irmãos, para sermos populares, nós estamos negligenciando, abrindo mão dos nossos valores, dos valores do evangelho, e nós não podemos fazer isso. Jeremias 31, 21, diz assim: põe-te marcos, finca postes que te guiem, presta atenção na vereda, no caminho por onde passaste, regressa, ó Virgem de Israel, regressa às tuas cidades. Jeremias 31, 21. Nós precisamos, irmãos, ser firmes, firmes na fé. Fé, irmãos, é certeza das coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem. Nós precisamos ser homens e mulheres firmes na fé. Nós não podemos ter uma fé, não é, que ora é, ora não é, ora cremos, ora não cremos. Não, irmãos, nós temos que ser firmes na nossa fé. Amém? Nós não podemos abrir mão disso, em nome de nada. Nós precisamos ser firmes nos nossos valores, nós precisamos ser firmes nos nossos princípios. E Paulo estava dizendo: irmãos de Corinto, lembrem-se que há uma eternidade, e vocês precisam ser firmes, porque, irmãos, muitos começaram bem e terminaram mal. Muitos dos meus colegas de juventude, muitos dos colegas do pastor Marcos, da pastora Cristiane, da pastora Rosa, e dos irmãos que tem mais de 50 aqui, de Cleo, muitos que nós conhecemos, hoje já não andam com o Senhor. E sabe o que é interessante? Alguns deles são doutores, alguns deles são empresários, alguns deles são funcionários públicos, alguns deles são homens e mulheres bem-sucedidos, mas não têm mais vida com Deus. Irmãos, de que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Em primeiro lugar, nós precisamos ser firmes. Diga assim: eu preciso ser firme. Faz assim, pega a sua mão assim, diga assim: eu preciso ser firme. Amém? Firme. Firme. Estacas bem firmadas. Observem a estrutura desse prédio. Olha aí para o lado. Gente, essas colunas, elas são firmes. Sabe por que alguns de nós, irmãos, estamos mal? Porque estamos mexendo em colunas e não se mexe em colunas. Segundo lugar, inabalável. Diga assim: eu preciso ser inabalável. Ah, irmãos, com certeza. Nós, quando olhamos para a história, nós encontramos homens e mulheres que foram firmes, como Elias, como Débora, como Esté, pessoas que foram firmes, não é? Homens que foram, não é? E mulheres que foram claros em suas posições, foram firmes. Se lembram da história do primo de Esté? Não é? Todos terão que se dobrar. Ele disse: eu não dobro. Mordecai: eu não dobro, sou firme. Sou firme. Lembram de Ananias, Misael e Azarias? 3 homens firmes. Todo mundo tem que se dobrar diante da estátua de Nabucodonosor. Eles disseram: nós não. Somos firmes. Mas o texto diz também inabaláveis. Irmãos, inabaláveis fala de quê?
fala de estrutura. Mateus capítulo 7, versículos 24 e 25. Mateus 7, 24 e 25. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. O Senhor Jesus está se referindo às pessoas que obedeciam os seus ensinamentos. Irmãos, nós precisamos ser inabaláveis, porque o nosso Senhor deixou bem claro que rios transbordarão. Os rios vão transbordar, irmãos. Nós precisamos entender que ventos vão soprar, e eles virão com ímpeto contra nossas vidas. No mundo, irmãos, nós teremos aflições. No mundo nós passaremos por provações, por pressões, por tentações, por opressões, mas nós precisamos ser inabaláveis. Lembram da história dos 3 porquinhos? Os 3 construíram uma casa, mas o primeiro construiu uma casa de palha, o segundo construiu uma casa de madeira, o terceiro construiu uma casa de tijolos. Eu pergunto a você, meu irmão, quais são os materiais que você tem usado para construir a sua casa espiritual? Nós precisamos que a nossa vida com Deus seja construída com ouro, prata e pedras preciosas. Nós precisamos que nossa vida com Deus, ela esteja estruturada, ela esteja embasada na rocha, porque os ventos vão soprar. Não adianta você amarrar, não adianta você repreender, não adianta, irmãos, os ventos vão soprar, e o Senhor sabia disso. Lembram que certa vez o nosso Senhor chamou os discípulos e disse assim: olha, vão para o outro lado do mar, e eu encontro com vocês lá. E no meio do trajeto, uma tempestade se levantou, e os ventos deram com ímpeto contra o barco, e as ondas também cresceram, e o Senhor, irmãos, veio até eles, porque eles estavam em pânico. Irmãos, na nossa vida cristã, muitas vezes, muitos ventos vão soprar, e não é o vento do Espírito não, às vezes são ventos infernais, às vezes são ventos de opressão, outras vezes são ventos de heresia, e nós precisamos ser firmes e inabaláveis. Irmãos, o nosso irmão Daniel, ele enfrentou ventos fortes, montaram um esquema contra aquele homem, e ele foi lançado na cova dos leões, e o rei Dario, irmãos, estava preocupado com ele, e Daniel disse: meu rei, fica tranquilo, meu rei, fica tranquilo. E ele foi lançado na cova dos leões, irmãos. Aquele homem estava inabalável. Dario não dormiu, preocupado com o que teria acontecido com Daniel. Mas de manhã, quando a pedra foi removida, lá estava Daniel, inabalável, inabalável. Os ventos vão soprar, as ondas vão levantar. Tem uma música antiga, diz assim: mestre, o mar se revolta, e as ondas nos dão pavor. Sabe, irmãos, às vezes
Nós estamos como os discípulos que estavam no barco junto com Jesus, porque em outro momento Jesus estava no barco com os discípulos, e o vento começou a soprar, e as ondas começaram a crescer, e Jesus dormia na proa do barco, e os discípulos foram lá e disseram: mestre, acorda, não se te dá que morramos. E Jesus acorda, irmãos, e levanta e diz assim: vento, cala-te, mar, aquieta-te. Eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão. Nós precisamos de uma fé inabalável, porque ventos difíceis virão, mas se nós estivermos firmados na rocha, os ventos vão passar e nós vamos permanecer. Lembram do nosso irmão Jó? O nosso irmão Jó, irmãos, perdeu num dia 10 filhos, todo o seu gado. Irmãos, o caos se estabeleceu na vida daquele homem. Depois ele perde a saúde, e aí ele adoece, e a mulher dele diz: Jó, amaldiçoa o teu Deus e morre. Ele disse: mulher, tu falas como louca. E ele se prostra e adora: eu vim nu do ventre da minha mãe e voltarei nu. Inabalável, inabalável. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos de uma fé inabalável, porque se o vento soprar, se o mar subir, nós sabemos em quem temos crido, e Ele é poderoso para guardar o nosso depósito até aquele dia. Glória a Deus, aleluia. Firmes, inabaláveis. E em terceiro lugar, sempre abundantes na obra do Senhor. Sabe, irmãos, às vezes, não é, as dificuldades da vida, as situações da vida, os prazeres da vida, eles vão nos envolvendo de uma maneira que nós não temos mais tempo para Deus. Alguns de nós, irmãos, estamos tropeçando não no mal, mas no bem. Alguns de nós fomos abençoados por Deus, e agora o tempo que nós temos é para as bênçãos de Deus, e não para o Deus das bênçãos. Tem uma música do Samuel Mariano, diz assim: olha, eu queria estar contigo, eu queria com você aqueles 5 minutinhos, mas você não tem mais tempo para mim. Sabe, pastor, mas eu não estou fazendo nada de errado. Eu digo para vocês, irmãos, eu hoje tenho mais medo das coisas certas do que das coisas erradas. Sabe por quê? Porque as coisas certas nós as evitamos, porque não queremos desagradar a Deus. As erradas, as coisas erradas nós as evitamos porque não queremos desagradar a Deus, as erradas. Mas as certas, elas vão nos envolvendo. Trabalhar é certo ou errado? Alguns de nós dissemos: Senhor, dá-nos um emprego, e hoje o seu tempo agora é só para o trabalho. Uma coisa certa. O seu tempo agora é só para os estudos. O seu tempo agora é só para a academia. O seu tempo agora é só para a internet. O seu tempo agora é só para Deus, para o ministério. Meus irmãos, Deus não está interessado no seu ministério. Deus está interessado em você. Ministério é uma circunstância, irmãos. Ministério é uma coisa que pode acontecer uma situação difícil e você tem que parar. Há alguns dias, na festa dos pais, lá do Colégio Querigma, o Marcos André do Sol da Terra estava lá pregando e tocando. Uma semana depois, Marcos estava retelhando um local lá no sítio dele, caiu, quebrou o fêmur, fraturou algumas vértebras, e agora
Marcos não pode fazer a obra missionária, porque agora ele tem que se recuperar. Por mais que ele queira, nós fomos visitá-lo, não é? E conversando com ele, por mais que ele queira, não pode, irmãos. Às vezes nós não vamos poder, irmãos, não é? Trabalhar demais para Deus, mas nós não podemos perder a essência da nossa vida com Deus. Amém? Nós devemos ser abundantes na obra do Senhor, mas não de maneira que percamos a essência da nossa vida com o Senhor da obra. Firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. Sabe, irmãos, nós precisamos gastar a nossa vida pelo Evangelho, mas só tem razão gastar a vida pelo Evangelho se nós estivermos gastando nossa vida na presença de Deus. Estar com Deus é que vai fazer a diferença. Sabe por quê, irmãos? Porque quando Deus está no negócio, Ele multiplica. Às vezes eu e vocês estamos trabalhando horrores e não temos resultado, porque nós queremos puxar Deus para o que a gente quer, ao invés de nós irmos para o que Deus quer. Nós precisamos, irmãos, lembrar disso. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículos de 11 a 15, nós encontramos o seguinte: porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. O fundamento da sua vida, da minha vida, o fundamento da sua vida é Jesus. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo a provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como através do fogo. Irmãos, a nossa dedicação na obra do Senhor deve ser para fazermos o melhor possível. Ouro, prata, pedras preciosas. Nós devemos, irmãos, fazer o que a nossa irmã Amanda leu aqui. Davi, irmãos, ele tinha uma visão de reino fantástica. Às vezes nós pensamos assim: eu tenho que ser o executor de tudo que Deus me mostrou. Mas quando a gente vai amadurecendo, a gente percebe que não é assim não. Davi, irmãos, disse: eu quero construir um templo para Deus. Projeto bom ou ruim? Certo ou errado? Mas era vontade de Deus? Não. Tem coisas que você quer fazer para Deus, que Deus não quer que você faça. Não, pastor, não. Mas Ele quer que você prepare as condições para que outro faça. Davi disse: Senhor, eu não posso construir o templo, porque as minhas mãos estão sujas de sangue, mas eu vou preparar tudo o que for necessário, para que o meu filho Salomão construa. Sabe o que é isso, irmãos? É visão de reino. Davi queria que Deus fosse glorificado, e não ele. Alguns de nós, irmãos, temos como missão preparar o ambiente para que a glória de Deus se manifeste através de outra pessoa. Lembram de alguém assim? João Batista. Dos nascidos de mulher, ninguém foi maior do que João. E alguém chegou para ele e disse assim: tu és o Cristo? Ele disse: não, eu não sou o Cristo. Eu sou a voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor até que Ele venha. João disse: olha,
o meu negócio é aplanar o caminho, para que o meu Senhor caminhe. Alguns de nós, irmãos, fomos chamados por Deus para preparar o caminho, para aprontar, para montar as bases, para que outro edifique. Davi entendeu isso, e eu e vocês precisamos entender, sabe por quê? Porque o Evangelho não pode parar em nós. Uma geração louvará a outra geração. Nós temos que pensar não apenas na nossa geração, nós temos que pensar na próxima geração. Nós temos que estar olhando na próxima geração. Nós temos que estar investindo na próxima geração. Sabe para quê, irmãos? Para que os nossos irmãos futuros, eles tenham um ministério muito mais bem sucedido do que nós, que eles ganhem mais vidas para Jesus do que nós, para que eles tenham mais unção do que nós, para que eles avancem muito mais do que todos nós. E nós precisamos preparar esse caminho do Senhor, preparar os alicerces, montar as bases, isso com dedicação, com abundância. Nós precisamos ser firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, porque nele, o nosso trabalho não é vão, porque as pessoas podem não reconhecer o seu trabalho, você pode não reconhecer o seu trabalho. Às vezes, irmãos, as pessoas não valorizam os nossos esforços. Você se esforça e as pessoas não reconhecem. Outras vezes você não reconhece o seu trabalho. Você trabalha, mas você nunca se dá por satisfeito por tudo que você fez. Mais uma coisa para você: o Senhor, Ele está vendo tudo. Nós vamos cantar uma música. Cadê a galera? Irmãos, nós precisamos entender isso. CCA, 18 anos, glória a Deus. Mas temos uma jornada, e essa jornada é até que o Senhor nos chame. E o Senhor pode nos chamar hoje à noite, mas pode nos chamar daqui a 10 anos. O que importa, irmãos, é que eu e vocês vivamos os dias das nossas vidas intensamente. O Evangelho tem que ser vivido com intensidade. O Evangelho tem que ser vivido, irmãos, com intencionalidade. Paulo está dizendo: Coríntios, abra os olhos de vocês. Há uma eternidade, meu irmão, minha irmã, existe uma eternidade esperando por mim, existe uma eternidade esperando por você. Há uma coroa reservada para a sua cabeça, há uma coroa reservada para a minha cabeça, há um galardão reservado para nós. Irmãos, continuemos firmes, continuemos inabaláveis, continuemos abundantes na obra do Senhor, porque nele o nosso trabalho não é vão. Meu irmão, o dono da igreja está vendo as tuas lágrimas, os teus sofrimentos, as tuas dores, o teu investimento. Ele está olhando e ele vê isso com alegria, e ele vê isso com gratidão. Precisamos ser firmes. Não negocie seus valores. O que é que está escrito? É isso, é isso. Ah, mais. Não tem mais. Como diz um pregador por aí, ou é ou não é. Firmes, inabaláveis. O vento vai soprar,
As pessoas vão se levantar, acusações virão, abandonos virão, mas você tem que continuar firme, porque ainda que todos se abandonem, ainda que todos me abandonem, o Senhor permanecerá conosco, e é essa presença que fará toda a diferença. Inabaláveis e sempre abundantes. Se jogue, meu irmão, se jogue, se gaste. Tem gente se gastando por time de futebol, tem gente se gastando por política. Nós, irmãos, nos gastamos pelo reino e pelo rei, pelo reino e pelo rei.